A paz do Senhor, um bom dia de salvação. Estamos ainda na madrugada e eu quero agradecer você por poder estar aqui. E se você está aqui, é porque o Senhor irá falar contigo, ok? Desde já peço para você compartilhar os nossos vídeos, deixar um like, compartilhar os nossos vídeos para que o YouTube entenda que os vídeos são importantes e possa chegar para mais pessoas, ok? Hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos de como vencer a tentação no momento da provação. Minha Bíblia está aberta na Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Aqui nos diz o contexto: regozijo nas tentações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Talvez sua Bíblia diga gozo. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Vamos ler também o 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Versículo 7 vai dizer: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amados, nós vamos falar sobre tópicos para vencer a tentação na provação. Por quê? A tentação e a provação, elas andam muitas vezes juntos. Nós vamos ver algumas passagens na palavra do Senhor que assim ocorreu. Se nós somos no princípio, quando diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Sabemos que ali Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e foi dada uma ordem para Adão para não comer da árvore do bem e do mal. A serpente sagaz, astuta, chegou-se até Eva e disse: foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Eva disse: não, o Senhor disse que nós podemos comer todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que nós comemos, certamente morreremos. E a serpente vai falar com Eva: não, não é assim. É que Deus sabe que se vocês comerem, seus olhos serão abertos. Aí pronto, quando despertou a curiosidade, o desejo, e conhecemos a história, foi consumado. Eva comeu o fruto e deu para o seu esposo. Ali já tinha frutas como uva, como figos, já tinha azeitonas, mas aquela árvore chamou a atenção. Na verdade, quando Deus falou para Adão que ele não comesse, Deus colocou Adão à prova. E no momento da prova, veio Satanás, incorporado na serpente, para tentá-los. E o homem no jardim do Éden, onde ele tinha a presença de Deus, onde ele tinha tudo, ele caiu em tentação, foi tentado. Nós vamos um pouquinho mais para frente, nós vemos Abraão. Deus promete que das entranhas de Abraão, Deus daria um filho, para que seria seu descendente, e dele fosse feita uma grande nação. E Deus começa a provar Abraão, que mais tarde se tornou Abraão. Por um momento, sua esposa Sara, ela disse: Deus tem me impedido de te dar-te um filho. Olha o que ela propôs para ele: toma a minha escrava e tem relação com ela, e dela terei um filho. E Abraão, no momento da provação, ele foi tentado. Jó, como não falar de Jó? Homem íntegro, sincero, honesto a Deus e se desviava do mal. Tinha bens, era muito rico, só que Satanás, ele chega juntamente com os anjos
E Deus viu que Satanás estava ali e falou: Satanás, de onde vens? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus testifica de Jó e diz: tu viste meu servo Jó, homem íntegro, honesto, temente a Deus e se desvia do mal? Nesse momento Satanás vai dizer também: o Senhor tem cercado ele de tantas riquezas, tantas coisas, toca na riqueza dele. E se fosse Deus que fosse tocar, meus irmãos, ele teria misericórdia. Mas ele deu permissão a Satanás, Satanás veio e tirou tudo. Tocou, matou seus 10 filhos, fez com que os seus animais morressem. E ali nós sabemos que nessa provação, a mulher de Jó, não suportando, também deu lugar à tentação. E disse: você ainda mantém integridade a esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Porém Jó, ele tinha comunhão com Deus. E foi um dos que não cederam à tentação. Como José, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e no momento que ele viu que não resistia, ele correu. Então, nós devemos aprender com isso. Quando você não resistir, corra. Corra da situação. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? É o celular que está te dominando? Desligue esse celular. É algum contato que está no seu telefone? Apaga este contato. Vença a tentação, meu irmão. No momento da aprovação, vença a tentação, porque Deus ele quer te aprovar. Vamos ver também Nabote. Nabote, a palavra vai dizer que ele tinha uma vinha. E o rei Acabe queria, porque queria a vinha de Nabote. E mandou uma proposta: olha, me vende a tua vinha e eu te darei uma melhor que a sua. Olha que mentira sagaz. Porque se ele tivesse condições de ter uma melhor, ele não iria querer comprar de Nabote. Mas Nabote também venceu a tentação e disse: eu não vendo, eu não troco e eu não negocio, porque é a herança do meu Deus. Vamos ver um outro homem que caiu em tentação? Esaú. A palavra diz que Esaú, ele chega da caça, e nesse momento Jacó está fazendo um guisado saboroso. E naquele momento Esaú, com fome, cansado, ele chega até Jacó e diz: me dá desse guisado, porque eu estou a ponto de morrer de fome. E Jacó falou: sim, eu te dou, mas com uma condição. Qual é a condição? Me vende a sua primogenitura. E naquele momento Esaú não pensou na sua primogenitura e falou: para que me serve a primogenitura? Eu estou morrendo de fome. E por um prato de lentilhas, ele vendeu a sua primogenitura. Quantos têm trocado, meus irmãos, a salvação por um prato de lentilha, por uma oferta de Satanás? Mas que Deus, nesta madrugada, possa falar ao seu coração e te ajudar a sair dessa situação, da provação e a tentação que, sempre que Deus está te provando, você talvez vai estar debilitado, porque Deus te colocou à prova, e sem você perceber, Satanás ele chega e quer introduzir a tentação, e muitos têm acabado de ceder à tentação, muitos acabam cedendo à tentação. Mas nós vamos ver como vencer a tentação no momento da provação. No livro Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 4, e em Lucas 4 também vai falar sobre a tentação de Jesus. Amados, Jesus era o próprio Deus, que se esvaziou da sua divindade, veio na terra, nasceu, cresceu, padeceu, morreu e ressuscitou, nós sabemos. Agora eu te pergunto, Jesus ele tinha necessidade de orar? Ele tinha mesmo necessidade de jejuar? Ele tinha necessidade de examinar as Escrituras, sendo que ele era o próprio Deus? Não tinha necessidade. Mas deixou isso para nós entendermos que a nossa luta no mundo espiritual, ela é verdadeira. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra o seu irmão, sua irmã, seu parente, seu vizinho. A luta são contra as hostes
principados, potestades, dominadores que estão nas regiões celestiais. É óbvio que Satanás não vai aparecer para você como ele é e vai usar alguém que está dando oportunidade a ele. Mas se você estiver orando, jejuando, examinando a palavra do Senhor, e como diz o versículo 5 aqui, pedindo sabedoria a Deus, e não duvidando, porque o Deus dá àquele que pede, ele não lança em rosto, ele dá àquele que pede. E diz assim, olha, peça, porém não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda impelida e agitada pelo vento. Então nós vemos que o Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Jesus estava sendo provado. Ele viveu 30 anos para ter um ministério de 3. Nesses 30 anos foram provações. Muitas das vezes pessoas aceitam Jesus hoje, amanhã já pensa que vai ser usado, que vai ser, meu irmão, calma. Deus está te escondendo, Deus está te preparando. No momento da provação, virá a tentação? Sim, mas o Senhor está te preparando. Então o que eu faço neste momento de provação, presbítero? Você examina a palavra, você ora, pede socorro de Deus, você faz pelo menos um jejum na semana, pedindo ajuda divina, e peça sabedoria para que você venha vencer as tentações. A palavra vai dizer que o Senhor, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E Satanás chegou até ele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E o Senhor disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8,3 vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus rebateu Satanás na palavra? Porque ele tinha a palavra no seu coração, porque ele examinava as Escrituras. Satanás se ausenta por algum momento, volta, e a palavra vai dizer que leva o Senhor num pináculo muito alto, e diz para ele se atirar, porque está escrito. Olha, Satanás também conhece a palavra, viu? Está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E o Senhor Jesus disse, também escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás se ausenta novamente e volta, e quando ele volta, a palavra vai dizer que ele leva o Senhor num monte muito alto e mostra todos os reinos do céu. A palavra não diz, quero crer eu, que ele foi levado em arrebatamento de espírito. Porque esse monte muito alto, que dá para ver todos os reinos da terra, ele simplesmente não existe. Mas vamos deixar isso para lá. A palavra diz que ele foi levado num monte muito alto, e ali Satanás mostrou todos os reinos da terra e diz, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus disse, também escrito está, somente a Deus adorará e só a Ele servirá. E a palavra vai dizer que Satanás se ausentou por algum tempo, e neste momento os anjos chegaram e serviram ao Senhor Jesus. O que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada? Que você vai passar por provações para ser aprovado por Deus. Talvez você esteja passando. E no momento da aprovação, você pegue a Deus, busque socorro, não desfaleça, não desanime, porque se você desanimar, neste momento Satanás ele virá com tentações, e se você não vigiar, você vai acabar tropeçando e caindo. Quantas das vezes vamos orar e falamos, Senhor, usa minha vida, me prova, me quebra, me amassa, eu quero ser usado nas tuas mãos com poder e glória, me enche do teu Espírito. Mas quando vem a provação, e Deus, para ele provar, ele tem que usar alguém na terra. E quando usa alguém para provar, você desfalece, você baixa o semblante, você desanima, e é neste momento que Satanás ele vai vir com a tentação. Mas em nome do Senhor Jesus você irá vencer.
Então são os 4 tópicos. Para vencer a tentação no momento da provação, você irá orar, pedir socorro a Deus. Você irá ler as Escrituras e usar a palavra a seu favor. Quando Satanás te disser, ei, você é fraco, você diz, escrito está. Ô fraco, eu sou forte. Escrito está, posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Quando ele te lançar uma enfermidade e falar, você vai morrer, alguém na sua família morreu com essa doença, esse câncer, você vai dizer, escrito está, eu sou o Senhor que te sara. Escrito está, o Senhor levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades, iniquidades, pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Toma posse da palavra, rebata na palavra. Mas como é que você vai rebater se você não meditar? Como é que você vai rebater se você não ler as Escrituras? De onde virá o poder, a autoridade, se você não tira momentos para meditar na palavra do Senhor? Ah, presbítero Gilson, mas eu não tenho tempo para orar. Não. Você não ora porque você não tem tempo. Porque você ocupa o tempo fazendo outras coisas. A palavra vai dizer em Provérbios 3, há um tempo e um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Quanto tempo você passa no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, na minissérie, na série? Quanto tempo você passa? Será que realmente você não tem um tempinho para Deus? Mais um tópico. Quando você se levantar, primeira coisa que você faz, agradeça a Deus. Ore a Deus, consagre o seu dia a Deus. Senhor, toma o meu dia nas tuas mãos. Eu consagro a ti o meu dia, minha vida, meu ser. Consagro a ti tudo que tenho. Você deve consagrar a Deus. E fazendo assim, você será mais que abençoado. Então esta é a palavra, para não tomar muito tempo. Peço para você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para alguém que você sabe que está precisando de uma palavra. E não esqueça desses tópicos, que você pode ser mais que vencedor. E lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Sendo assim, eu entrego esta palavra da parte de Deus, abençoa a sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar e a sua família. Declaro a mão de Deus sobre a sua vida, declaro a mão de Deus sobre o seu lar, declaro a mão de Deus sobre tudo que tem a ver com você. E que o nome do Senhor seja glorificado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.